Começou. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. A nossa live aqui de domingo. Hoje, eu e o Felipe Quintas vamos tentar, num bate-bola com vocês, tentar entender o cenário político delicado que nós estamos passando agora e visando já a eleição de 2022. 2022 é aqui, é agora. Não pensem em vocês outra coisa, porque é aqui e agora. E é o seguinte, só para dar um toque aqui, para não dizer que não falei de flores, eu vou falar um assunto que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver em relação ao caráter do brasileiro, à autoestima do brasileiro, e a gente enxerga isso nos detalhes. É nos pequenos detalhes que a gente vai enxergando isso. Eu hoje assisti um vídeo antigo, por acaso, aleatório, acho que tem 4 anos, da BBC de Londres, mas a BBC Brasil, um vídeo de 2 minutos, acho, citando. O vídeo mostrava uma cena pelas câmeras de segurança, onde presos dentro de uma cela, provavelmente num fórum ou algo parecido, arrombam a cela, mas não para fugir, para socorrer o policial que teve um mal súbito e caiu ao solo. Caiu, desmaiou, estava lá estrebuchando, eles arrombam a cela e saem para socorrer o policial. O normal seria fugir alguma coisa, mas não, preferiram fazer aquilo. E diz a reportagem que essa atitude deles foi preponderante, porque o cara conseguiu se salvar. Chamaram outras pessoas, tudo, voltaram para a cela. Até aí nada, até aí uma cena do cotidiano, mostrando que o ser humano também é capaz de certas coisas que fogem à nossa compreensão lógica do momento. Mas o que me causou extrema comoção, decepção, e mostrando para mim, de forma clara, que nós estamos num caminho difícil e caminhando para um beco, foi entrar no campo dos comentários. Havia poucos comentários, mas 90% deles eram assim: se fosse no Brasil. Se fosse no Brasil. Se isso aí fosse no Brasil. Se isso fosse no meu estado. Se isso, aquilo. Como se brasileiro fosse animal e lá fora todo mundo fosse bom. Como se os bandidos dos outros países fossem melhor do que os nossos. Como se o brasileiro não fosse capaz de solidariedade, de compaixão, mesmo sendo bandido, mesmo sendo um marginal, um delinquente, uma pessoa no fim do poço, no fundo do poço. Tem um amigo meu que foi sequestrado por uma gangue, roubaram o carro dele, ele é conhecido de vocês aqui, que eu já falei o nome dele algumas vezes, tá? Aqui, e queriam matar ele. Ele falou: eu tenho mulher, tenho filho, cara, não adianta, tu vai morrer. E um dos caras ali, perdido como ele, perdido como todos os outros, bandido como todos os outros, chegou e falou: ninguém vai encostar a mão no cara. Larga o cara, deixa o cara, vamos embora, já levamos tudo dele, vamos embora. E assim, uma providência divina, esse meu amigo foi salvo por um bandido que não era menos bandido que os outros. Acontece, as coisas acontecem em tudo quanto é lado. Estatisticamente, nós temos um quadro geral, mas individualmente as coisas mudam de figura. E fica triste para a gente constatar aquele tipo de comentário. Mas foi 90% dos comentários. Porque se fosse no Brasil iam matar o policial. Se fosse no Brasil iam fugir. Se fosse no Brasil isso. Por que, gente? Essa baixa estima tão grande. Por quê? Será que até os bandidos de fora são melhores que aqui? Isso é só um ponto de inflexão sobre o momento que a gente vive. O Brasil precisa, e o brasileiro precisa, imediatamente resgatar a autoestima. E, dito isto, eu falo agora, eu tenho visto os movimentos do Bolsonaro nos últimos dias, nos últimos 3 dias,
quando ele faz a mudança da presidência da Petrobras, coloca lá um general, que para mim tanto faz ser um general, um coronel, um capitão, um médico, um advogado, ou qualquer um, porque eu não considero militar ET, eu considero ele brasileiro como qualquer outro, e se ele está apto para assumir a função, que assuma. Se ele quiser botar outro general, é problema dele, eu estou um pouco me lixando para isso. O principal não foi visto, foi o fato de algum tipo de enfrentamento ao modelo totalmente neoliberal assassino do Paulo Guedes. O que isso vai dar? Talvez um alinhamento do general que continue a mesma porcaria de todas. Continua a mesma coisa que o Castelo Branco. Duvido, mas tudo bem, mas pode continuar. Ótimo. Isso é um prato para se comer frio, não quente, porque quente queima a boca, como queimou a boca do Ciro, como queima a boca da esquerda inteira. Que quando o Bolsonaro tem um movimento que aparentemente pode ser favorável para o povo, todo mundo volta a correr atrás da pelanca, farinha pouca, meu pirão primeiro, o Brasil que se foda, o Brasil que se dane. Agora é capaz de aparecerem gente da esquerda, pessoas da esquerda, preocupados com os investidores da Bolsa. Porque a Petrobras, esse lucro absurdo que ela tem hoje, é distribuído em dividendos para aquela gangue, aquela shoulder, aquela quadrilha. O Brasil vai muito bem sem a Bolsa de Valores. Pode quebrar inteira, a indústria brasileira já quebrou há tanto tempo. A maior empresa brasileira que nós tínhamos era a Odebrecht, não tinha ações na Bolsa. Ninguém precisa da Bolsa de Valores, a não ser aquela quadrilha lá e 3 milhões de sardinhas que estão lá, que significa um pouco mais de 1% da população brasileira. Então, eu quero que eles se lasquem. Se perderem tudo, é problema deles. Só que aí vem a nossa esquerda com um papo de mais um general. Eu estou pouco me lixando. Eu prefiro um general do que alguém mal formado. Por que não um general? Qual o motivo? Da onde vem essa baixa estima nossa de uma hora para outra todo mundo achar que as Forças Armadas é um bando de pelanca que não fazem absolutamente nada e que são parasitas? Quem está colocando isso na cabeça de vocês? Você é o quê? Você é a favor de quê? De que nação? Qual o modelo ideal? Você deve ter um modelo. Se você for do PSOL, seu modelo é estar dentro de um DCE fumando maconha e dando a bunda. Tudo bem, você não conta. Mas é o seguinte, um cidadão normal, politizado, não a turma que vive de Marielle, viveram de Marighella durante 300 anos sem nem saber quem era Marighella. Tá? Se era nome de supermercado ou marca de anzol. Aí é o seguinte, viveram de Marighella. Aí morreu o Amarildo, um traficante lá da Rocinha. Aí essas porra passaram a viver junto com o Freixo do negócio. Aí morreu a porra da Marielle, que eu já estou falando assim, porra da Marielle. Aí estão aí há 4 anos ou 5 anos vivendo disso. A única palavra que tem virou adjetivo. Marielle vive. A família da Marielle vive da Marielle. A ex-mulher vive da Marielle. O pessoal vive da Marielle. Só quem não vive é a pobre da Marielle, que enfiaram um monte de bala nos cornos dela. Até hoje ninguém sabe por quê. Eu conheço os beneficiários. Existe uma coisa que diz, o crime tem que interessar alguém. Crime, a morte de alguém, tem que interessar alguém. Ninguém mata aleatoriamente. Só se o cara for um psicopata. Agora o cara faz um plano arranjado, ajeitado. Aqueles caras que estão presos, já dá para saber que não foram eles. Aquilo ali é um ex-matador, é um ex-gordo, bêbados, alcoólatras. Aquilo não tinha condição de matar um tatu amarrado. Aquilo ali foi uma operação. Agora, os beneficiários eu estou vendo. George Soros manda dinheiro para a família da Marielle, a ex-mulher dela se elege, uma festa. Mariela vive não, ela se fudeu. Quem vive é um monte de parasita em cima da Marielle. Parece até verme, vivendo em cima de um defunto. Então, você, a única coisa que fala é isso aí. Mas se você é fora desse grupelho e tem um ideal de país, seja a Suíça, tem exército, tem força armada. Foi a Coreia do Norte, então, puta que pariu. Como tem força armada? Foi a China, o maior exército do mundo. Se for a Rússia, cacete, o exército mais eficiente do mundo. Se for os Estados Unidos, é o exército mais caro do mundo. Só que estão botando na sua cabeça, através da mídia, que as Forças Armadas são maus, todo mundo é mau nas Forças Armadas, ninguém presta, e que todo mundo é bonzinho. Como se quem tivesse... Nós tentam colocar na cabeça da gente que a gente está numa ditadura militar. Quando eu estou aqui falando o que eu quero, chamo o Bolsonaro de imbecil, chamo o Bolsonaro de idiota, elogio ele no dia seguinte, falo tudo isso aí e não fui censurado em momento algum. Diga-se de passagem, quem fez censura aqui
foi o STF, o outro dia, com aquele idiota. Aquilo é um idiota, aquilo não poderia ter sido eleito. Aquilo é um imbecil. Mas isso não tira a posição de que o que foi cometido contra ele se chama arbitrariedade. Arbitrariedade. Se teve algum ato arbitrário, foi do judiciário brasileiro contra um deputado federal. Do resto do governo executivo, eu não recebi nenhuma reprimenda. Ninguém veio aqui tentar fechar o meu canal. Quem tenta fechar o meu canal é a esquerda. Quem tenta me ferrar é a New Left. Eu fui atacado pelo PSOL. Fecharam minhas contas no Facebook através do PT do sul do país, junto com o PCO. Eu tenho a história todinha levantada. A direita mesmo nunca me fez nada. Então, que ditadura que eu vivo? Ah, porque tem 200 generais lá nomeados? Dane-se! O Lula tinha 200 sindicalistas. E a Dilma tinha 200 sapatões. E aí? Cada um bota quem quer. A Dilma botou, encheu de identitária, sapatão, e aquela raça, que é o da New Left, aquela pragalhada, aquela estoporada toda. E aí? Não era o governo dela? O cara está botando militar, é problema dele. O que importa para mim não é quem está ocupando. Não é a cor do gato. Eu não estou preocupado com a cor do gato. Eu estou querendo que ele pegue o rato. E quando, em algum momento, muda o cenário, por que o cenário não pode mudar com o Bolsonaro? Eu estou defendendo o Bolsonaro? Não. Eu estou falando que se mudar com ele, eu bato palma. Não estou nem aí. Eu não tenho político de estimação. Inclusive, hoje, nós vamos abordar a situação do Lula. Aqui, nós vamos abordar a situação do Lula, porque o Lula é colocado hoje como um as na manga para 2022. A gente tem que saber se isso é uma realidade, é uma armadilha ou de onde está vindo isso. O movimento é espontâneo? Não. A gente vê a Globo passando a mão na cabeça do Lula, coisa que nunca fez. A gente vê a militância do Lula abraçada com o STF, chamando o STF de instituição democrática, quando comete arbítrios. Eu recebi um banner aqui do pessoal elogiando o STF. Tá? Elogio velado e rasgado ao STF. O mesmo STF que outro dia, lembra aquele Nezinho da Mula, lá do Odorico Paraguaçu, que quando bebia, quando estava bom, elogiava o Odorico Paraguaçu. Quando estava bêbado, chamava o Odorico de ladrão. Dorico, ladrão, safado, político safado. Aí, quando estava bom, viva o Dorico. A esquerda brasileira é assim. Ela vive igual o Nezinho da Mula, do jegue, ou de quem quer que seja. Felipe, bola contigo, que eu vou ver aqui o pessoal. Boa noite, Rubem. Boa noite a todos que nos assistem. Endosso totalmente as palavras do Rubem, né? Penso exatamente como ele acerca de todas essas questões. Inclusive, o Rubem, você falou, só falta a New Left sentir pena dos investidores. Já está tendo. Eu já vi isso. O Leonardo Sakamoto escreveu um artigo criticando o Bolsonaro ter substituído o Castelo Branco, dizendo que isso é arbitrário, que isso traz desconfiança para o investidor. A New Left, claro, porque quem é que financia a New Left? São esses ditos investidores. Vamos dizer o nome correto das coisas. Eles não são investidores, são parasitas, né? Investidor é quem pega o dinheiro e constrói uma fábrica, constrói uma escola, constrói um hospital, constrói alguma coisa que presta. O que eles fazem é parasitismo absoluto, né? Bolsa de valores virou uma draga de recursos do país, né? Era o que a gente estava falando outro dia. A China imprime uma nota, a China imprime lá um renminbi lá, esse renminbi vai se transformar em alguma utilidade concreta para a população, vai se transformar num bem industrial, vai se transformar numa infraestrutura, vai se transformar em educação, em cultura, em esporte, alguma coisa, né? Aqui no Brasil é o contrário. Toda utilidade física concreta vira dinheiro por meio da Bolsa de Valores. A sociedade é espoliada para enriquecer esses parasitas de bolsas de valores. E são esses parasitas que financiam a New Left. E são esses parasitas que colocaram o Castelo Branco lá na Petrobras. Não só ele, toda a diretoria da Petrobras. Estão destruindo a empresa, destruíram a empresa, né? Eu não sei se a Petrobras hoje ainda sobrevive como empresa, né? A Petrobras foi completamente destruída. O único erro do Bolsonaro foi não ter tirado o Castelo Branco antes.
Eu sei quem é o. Eu não sei exatamente quem é o Silvio Luna. Até onde me consta, ele fez um bom trabalho em Itaipu Binacional. Ele fez várias obras lá em Itaipu Binacional. Ele botou Itaipu Binacional para investir em hospital, para investir em escola, para investir numa ponte lá que liga Brasil e Paraguai, enfim, uma cacetada de coisas. Então, se ele levar esse espírito para a Petrobras, muito que bom. Né? Eu estou torcendo para isso. Né? E porque, independente de Bolsonaro, vai passar. Bolsonaro é mais um governo. Agora, o Brasil está acima de tudo isso. Se é o Bolsonaro que vai fazer algum bem ao Brasil, mesmo que por interesse eleitoreiro, que seja. Né? Ah, mas tem um monte de general. Eu não consigo entender. É muito mais incômodo para mim ter um monte de Faria Limer no governo do que ter um monte de general. A New Left não se incomoda com um monte de Faria Limer no governo, muito pelo contrário. Muitas vezes eu não sei diferenciar quem é do Novo e quem é do PSOL, né? Porque as expressões são as mesmas, a mentalidade é a mesma. Né? Quem construiu o Brasil efetivamente foram as Forças Armadas, gostando ou não disso. Né? A New Left fala tanto que tem que estudar história, que tem que abrir um livro de história, mas eu não sei que livro de história é esse que ela está lendo. Só se for da Márcia Tiburi, porque os livros de história que eu li mostram muito bem que uma das principais instituições que construíram o Brasil foram as Forças Armadas. Sem Forças Armadas não tem independência, sem Forças Armadas não tem Petrobras, sem Forças Armadas não tem direito trabalhista, sem Forças Armadas não tem a indústria brasileira, o que o Brasil conseguiu de indústria, não tem a infraestrutura, não tem absolutamente nada. As Forças Armadas foram protagonistas em todo o processo, até mesmo na redemocratização, porque quem planejou a redemocratização foram os militares. Né? Ou seja, até mesmo essa nova república aí que a New Left idolatra tanto, até isso é obra dos militares. Né? Então, por que o militar não pode assumir a Petrobras? Os melhores momentos da Petrobras foi com militares. Quando o Geisel foi presidente da Petrobras, depois no governo Geisel. Né? Enfim, o general Horta Barbosa, que foi um dos idealizadores da Petrobras, a Petrobras, em sua origem, ela teve a participação ativa das Forças Armadas. Então, se o general Silvio Luna vai assumir agora, a única coisa que me resta é torcer para que seja melhor que o Castelo Branco. Aliás, se ele não for igual ao Castelo Branco, ele será melhor, porque eu não sei quem pode ser pior que o Castelo Branco. Assim como eu não sei quem pode ser pior do que Paulo Guedes. Né? Então, se é general lá, tá bom. Ah, mas tem um monte de general, tem um monte de militar no governo Bolsonaro, ainda bem. Pelo menos a instituição está servindo para alguma coisa. Eu não sei que governo no Brasil pode governar sem apoio militar. Quais foram os governos no Brasil que governaram sem apoio militar? Collor, Fernando Henrique, Dilma. Só desgraça. Até o Lula. O Lula governou com apoio militar. Os militares no governo Lula apoiavam o governo. Né? O Lula não tinha problema com os militares. Os militares foram muito importantes para o sucesso de muitas realizações do governo Lula. Quem começou a criar problema foi a Dilma, com aquela tal de comissão da verdade. Ah, tem que prender o militar. É engraçado, a esquerda reclamou lá do Joaquim Barbosa usar a teoria do domínio do fato contra ela. Mas quem sempre quis usar a teoria do domínio do fato foi a esquerda. A esquerda queria condenar as Forças Armadas inteiras por um caso ou outro de tortura que aconteceu no regime militar. É inadmissível a tortura, sim, tem que ser punida, sim, mas o indivíduo tem que ser punido. E vamos lembrar também que no regime militar, quem participava de tortura muitas vezes eram os civis, não eram nem os militares. O Médici e o Geisel não estavam nem aí não estavam nem aí para estudantes, eles nem estavam sabendo dessa questão de tortura. O Médici e o Geisel estavam preocupados em fazer o Brasil crescer 14% ao ano e completar o seu ciclo de industrialização da segunda revolução industrial. Era essa a preocupação deles. A preocupação deles era criar a lei trabalhista. Aliás, Médici e Geisel criaram uma penca de direitos trabalhistas. E os governos do PT, quantos direitos trabalhistas criaram? Não sei. Veja quanto o Médici estendeu os direitos previdenciários aos trabalhadores rurais e as empregadas domésticas. O Médici criou o piso PASEP. O
O Geisel criou o seguro maternidade, estendeu o direito de férias de 2 para 3 semanas. Enfim, teve muitas... a média salarial no governo Médici aumentou 4% a 5% ao ano, em média. Os salários no regime militar cresceram bastante. Não destruíram nada da legislação trabalhista do Getúlio, muito pelo contrário, ampliaram, né? Então, o regime militar deixou um legado para o país. Houve crime, mas o regime militar já pagou os crimes de tortura e até mais do que pagou com os investimentos em infraestrutura, investimentos em indústria, geração de empregos, criação de universidades, investimentos no Norte, no Nordeste. Enfim, então... E a New Left fez o que pelo Brasil? Você olha para as Forças Armadas, você vê Itaipu Binacional é uma obra dos militares, né? Você vê a Petrobras, o colosso que é, o que pelo menos era, obra dos militares. E a New Left, você olha para ela e você vê qual realização. Nenhuma, né? Nem mesmo esses direitos civis aí tipo casamento gay, isso não está... Isso foi o STF que decidiu, não foi nenhuma conquista da New Left, do identitarismo. Foi uma decisão judicial. O judiciário decidiu aquilo. Não houve uma movimentação social. Qual é a contribuição que Jean Willis trouxe para o Brasil? Que Márcio Tiburi trouxe para o Brasil? Então vamos comparar. O Médici e Geisel pegaram um país e entregaram ele maior, né? O Brasil saiu maior do regime militar. E a New Left esteve aí no governo Dilma, e qual foi o legado que deixou? O bolsonarismo. Porque a New Left precisa do Bolsonaro. Sem New Left não teria bolsonarismo. E vice-versa também. Então, não é para estudar livro de história? Não é para estudar, não é para abrir o livro de história. Então vamos ver a história como ela aconteceu mesmo, e não como a New Left gostaria que tivesse acontecido. Porque a New Left não fez revolução nenhuma. Muito pelo contrário, entregou um país pior do que o que pegou. Porque o Lula entregou um país que estava crescendo, apesar de tudo, estava crescendo, e Dilma entregou um país arrasado, completamente arrasado. Nem para denunciar, né? Porque quando você sofre um golpe, né? É aquele negócio, a gente sabe que o presidente ele pode muita coisa, mas ele também não pode tudo. Muitas vezes ele tem que conciliar, ele tem que equilibrar, ele tem que renunciar algumas coisas. Mas quando ele vê que está prestes a ser derrubado, aí ele faz tudo aquilo que ele gostaria de fazer. João Goulart, por exemplo, né? João Goulart ficou cozinhando as reformas de base do governo dele todo, né? Fez lá o plano trienal com Celso Furtado, que era um plano de austeridade ali, não convenceu os empresários e os Estados Unidos, que continuaram querendo derrubá-lo. Quando ele viu que ia cair mesmo, o que ele fez? Assinou todas as reformas de base, né? Nacionalização do setor bancário, reforma agrária, reforma urbana, estatização do setor farmacêutico, e fez isso tudo aí, né? Caiu logo depois, mas pelo menos deixou uma marca para a história. O João Goulart entrou para a história como presidente das reformas de base. E a Dilma? A Dilma, sabendo que seria derrubada, né? A gente sabe que ela estava no esquema, mas a direita foi golpista, de fato. Aquele pessoal que ia lá para os carnacoxinhas, que batia a panela, aquilo ali queria derrubar a Dilma por um golpe. O intuito daquela gente toda era um intuito de golpe. A Dilma sabia que seria derrubada, e o que é que ela faz? Coloca o Castelo Branco no Conselho Administrativo da Petrobras. Quem botou essa praga do Castelo Branco na Petrobras foi a Dilma, né? Ela cai, né? Ela passa os últimos dias dela falando que tinha que fazer a reforma da Previdência com a idade mínima, né? Ela colocou a Transpetro e a parte de seguros da Caixa na lista de privatização. Ou seja, mas aí ela caiu falando que o golpe era misógino, era machista e era racista. Era tão misógino e machista o golpe que ela ficou com os direitos políticos dela intactos. Ela ficou com a liberdade dela intacta, e o Lula, que é homem, branco e machista, ainda por cima, foi preso, foi judiado, né? Foi humilhado. Tudo bem que ele se deixou humilhar também, mas Sérgio Moro, Lava Jato, a direita, o STF, todos eles humilharam o Lula, né? Aliás, o Bolsonaro até agora não prendeu nenhum petista. Só quem prendeu o petista foi o STF, no governo Dilma.
O Bolsonaro, que supostamente é ditador, não tem nenhum petista ou nenhum opositor dele preso. Agora, o STF tem uma lista cheia de opositores dele presos, desde petistas até bolsonaristas. Então, quem é que manda no Brasil? Quem é que é o déspota do Brasil? É o STF. Quem é que comete atos arbitrários? É o STF. Né? Porque tem um partido militar e o partido financeiro aliado com a juristocracia. Ninguém fala dele. O partido militar, eu sei, se o Bolsonaro perder a eleição de 2022, o Bolsonaro sai e os militares saem juntos. Os militares vão fazer o quê? Vão dar golpe? Como é que vão dar golpe se eles perderam uma eleição? Com que clima? Com que apoio? Se era para os militares darem golpe, eles teriam dado lá em 2017 ou 2018. No contexto ali da greve dos caminhoneiros, tinha clima para ter golpe militar ali. Não houve. Não é agora ou em 2022 que vai ter. O golpe é golpe financeiro com o STF, com o judiciário. São esses os verdadeiros golpistas, são esses que tiraram o PT do poder, são esses que prenderam Lula, são esses que prenderam a cúpula do PT inteira, né? E agora estão aí posando de democráticos com o apoio da New Left de praticamente toda a esquerda. Toda a esquerda está dizendo que o STF é democrático. Então, só posso chegar à conclusão que a esquerda participou da prisão dos próprios quadros dela. E justiça seja feita. O Lula foi contra a prisão desse Daniel Silveira. O Lula falou que o STF não tinha poder para isso. Mas quem ouviu o Lula? Eu vi petista. Eu via gente com Lula livre estampado na foto de perfil de Facebook falando que o Lula não estava regulando, que já estava senil, que já estava velho. Enfim, esse é o pessoal que pede Lula livre. Na verdade, são eles que querem se ver livres do Lula. Eu acho isso, Felipe. Por isso que eu puxei essa temática, que o Lula é maior do que o PT, não tenha dúvida. As pessoas têm arrepio de gato do Lula, do PT, mas não tem do Lula. Tenho conversado com bolsonaristas, com policiais militares, com militares, e todos eles são unânimes. Todos eles, alguns falam assim, poxa, mas você acha, até um amigo meu mesmo, bem bolsonarista, mas assim, não tem um viés de idiotização, tanto é que ele não suporta os filhos do Bolsonaro. Ele é um bolsonarista que não passa a mão na cabeça dos filhos do Bolsonaro. Mas ele pergunta, poxa, você entende mais? O Lula não fez essa roubalheira toda? Eu falei, não, o Lula não inventou a corrupção no Brasil, ela não é maior nem menor no governo dele. Não foi. O que houve é o seguinte, uma espetacularização, uma criação de uma temática. Foi criado um novo tema, o tema do moralismo. Aí eu perguntei para ele de volta, qual Câmara Municipal que você conhece no Brasil, hoje ou em alguma época, tá? Pelo menos da Constituição Federal para cá, que seja honesta? Ele falou, nenhuma. Eu falei, então, é obra do Bolsonaro? É obra do Lula? Não, é obra da estrutura política que nós temos, que é exatamente da apropriação indébita por pessoas que se imiscuem na política para tirar proveito do erário público. Hoje, os municípios levam, via Câmara Municipal, 7% mais ou menos da arrecadação do município. É muito dinheiro. É o dinheiro que falta para a infraestrutura. É o dinheiro que falta para a educação, para a escola, para a melhoria. É 7%, não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. De cada R$100, R$7 vai para uma quadrilha que não produz absolutamente nada. A sua inexistência não afeta de forma nenhuma o tecido e o extrato democrático da nação. Absolutamente. Isso daí, porque é o equilíbrio democrático. Mentira! 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 Você sabe se está num país democrático ou não, é a nível federal, é lá em cima. Está lá no extrato superior. Quem entende um pouquinho de geopolítica sabe disso. A administração municipal poderia ser até terceirizada. Eu, por exemplo, queria que meu município ou qualquer um deles fosse empreitado pela Odebrecht. Seria melhor do que isso. Você imagina você pegar São Gonçalo agora e entregar para a Odebrecht. Cara, você vai ter um secretário
de obras, um engenheiro com 20 anos de experiência. Só vão contratar gente capacitada para as coisas. E como é que é feito? Eu estou falando de São Gonçalo, como falaria em qualquer município do Brasil. Como é que é feito? Mas, efetivamente, consegue ter realmente um grupo político forte, coeso e extremamente profissional. Agora, é uma raridade. Você não tem 1% dos municípios, mas vamos dizer que tenhamos 1% dos municípios do Brasil com essa temática, com essa visão. O resto simplesmente é compadrio. Entra um cara e leva os compadres todos lá para dentro. Então é o seguinte, você tem uma Câmara Municipal, onde tem 11, 12, 15, 20 vereadores e seus assessores, mas não servem para nada, para absolutamente nada. O povo brasileiro ele não entende como funciona o legislativo. E legislativo municipal, num país que tem uma Constituição Federal tão extensa como a nossa, ele faz o quê? Lei orgânica do município. É chover no molhado, é cagar no cagado, é mijar no mijado. O cara simplesmente tem um monte de empresinhas aí que vendeu Ctrl-V, Ctrl-Z. Teve lugar, Felipe, que a lei orgânica do município, quando foram ver o texto, tinha o nome de outro, porque era recortado e colado. Né? Eles recortavam de um lado, colavam do outro e pronto. Aí é o seguinte, o que acontece? É vereador extorquindo daqui, extorquindo dali, gabarito de construção, aquilo. O cara vem fazer 400 apartamentos, já sabe que tem que perder 2, tá? Ou 3, ou 4, pelo menos uns 4 ele vai ter que perder para dar para um, para outro, para outro. É isso que funciona. É um compadrio. Isso é culpa do Bolsonaro? Não. Nós estamos defendendo o Bolsonaro por causa disso? Não. Nós estamos atacando alguém? Não. Agora, efetivamente, o que foi falado aqui é que o Brasil tinha um viés de crescimento. O Felipe aí falou exatamente do compromisso energético nacional dos militares, dos 3 gaúchos, que eu chamo do trio gaúcho, né? O que ocorre? A Petrobras, quando entra no primeiro choque do petróleo, lá com a guerra do Yom Kippur em 73, simplesmente o petróleo vai às alturas. E o Brasil tem as pernas quebradas do crescimento. O milagre econômico brasileiro é quebrado. O milagre econômico foi um embuste. Mentira, não foi um embuste. Que todo o dinheiro que foi pego lá fora barato foi investido em alguma coisa. Fizemos estatais, criamos redistribuição de energia, criamos hidrelétrica, criamos uma das maiores indústrias navais do mundo. Uma das maiores indústrias navais do mundo foi criada pelos militares. Veio a Esquibraz para o Brasil, a Escavagima do Brasil, outras tantas, a Verome da Holanda, veio para o Brasil, criaram. Nós passamos a fabricar superpetroleiros, nós passamos a exportar navios. Outra grande conquista dos militares foi, sim. E o Brasil tem as pernas quebradas exatamente pelo primeiro choque do petróleo. E o que Geisel faz, que era presidente da Petrobras, junto com Médici, depois ele seria o sucessor, ele investe pesado na Petrobras. Acredita na notícia, a Petrobras compra um navio especial, chamado Petrobras 2, e tem história na Petrobras. O Petrobras 2 era um navio sonda, e esse navio sonda é o responsável pelo descobrimento do primeiro campo marítimo do Brasil, onde o Brasil acha a sua vocação de petróleo offshore no mar. Campo de Garoupa, 1974. 3 anos depois, em 1977, nós temos uma plataforma fixa no campo, PGP-1, Plataforma Geral de Garoupa, está lá até hoje. Foi lançada em 1977, feita no Brasil, criada no Brasil, com uma sonda modulada em cima, né, com a SM5, se não me engano, sonda modulada número 5, colocada em cima do
em cima da plataforma, perfura, se não me engano, 24 poços e inaugura a província marítima do Brasil de produção de petróleo e toda a vocação. Depois veio Polo Nordeste, Marlim, pré-sal, que já era conhecido em cartas. A gente só não tinha tecnologia. Tudo isso aí foi feito nos governos militares. Usina termoelétrica atômica, que a usina atômica é uma usina termoelétrica. Tá? Você consegue geração de energia através de vapor, geração de vapor. Tá? Então, quando alguém falar usina termoelétrica, a usina atômica é uma usina termoelétrica. Energia atômica não produz energia elétrica. Não existe fracionamento, para quem não sabe. Ela produz calor. Esse calor produz vapor, e esse vapor simplesmente impulsiona turbinas e a gente gera energia elétrica com energia atômica. Tudo isso aí foram criados pelos militares. Inclusive, o Geisel se torna persona não grata no governo, para os Estados Unidos, porque ele pega a Westinghouse, bota para correr e vai para os braços da Siemens e vai para os braços dos alemães e faz o contrato. Não satisfeito, como diz o Felipe Quintas, eles vêm com Itaipu e fazem aquele colosso, a maior, até hoje, a maior hidrelétrica do mundo de funcionamento contínuo. Então, isso daí foram feitos pelos militares. Você tem como negar a história? Você tem como rasgar a história? E vieram. Aí veio Fernando Henrique Cardoso, veio o equívoco do Collor, o Collor tenta se ajeitar, não aguenta, derrubam ele, vem a FHC, entrega tudo, o Lula vem dar um novo norte para o Brasil. Era o ideal? Não. Acho o Lula o grande salvador da pátria? Não. Mas, pelo menos, um cara com consciência de Brasil, com uma visão nacionalista, com um bom relacionamento com as Forças Armadas, tanto é que ele começa a reequipar as Forças Armadas têm um upgrade com o Lula muito grande, e depois aparece esse demônio, não se sabe de onde, essa tragédia, esse estrupício dessa Dilma, junto com a gangue de identitários, junto com as ONGs, com todo o processo de sabotagem do produto interno nacional, das empresas nacionais, bota a esposa de um executivo ligado à Shell na presidência da Petrobras, para todos os investimentos da Petrobras, cria uma auditoria interna e, estranhamente, depois essa auditoria interna vai cair na mão da Lava Jato. Aí a gente descobre que o Sérgio Moro já tinha sido o assistente especial da Rosa Weber na hora de prender o Zé Dirceu. Tá? E a gente descobre que a Rosa Weber era amiga íntima da Dilma, de jogar buraco a semana inteira para ver como iam jogar a gente no buraco algum dia. Tá? Então é o seguinte, a gente descobre todo esse mar de lama que o Felipe já falou aqui. Ele já falou aqui como aqui a Dilma consegue ser afastada por um crime e, ao mesmo tempo, fala, não, a Dilma é boazinha, a Dilma não comete crime nenhum. Antes de passar a bola para o Felipe, para a gente até tentar, eu vou querer que o Felipe faça, não uma defesa, mas pode ser uma defesa sim, porque a gente aqui não tem problema nenhum, isso, do Lula, e até onde o Lula é a solução, ou então esse pessoal que sonha com a morte do Lula está usando isso tudo. Eu quero só agradecer a Marlene Van der Sade, o Márcio 245. Márcio, respondendo a sua pergunta, muito importante, o vídeo Força já está pronto, tá? É sobre o massacre de Biscayne. Eu fiz um vídeo hoje sobre um crime de guerra americano, porque meu negócio é espezinhar os americanos. Não adianta, né? Levanta a bolinha, todo mundo... Eu vi um vídeo daquele idiota lá do canal dando o traseiro no mundo militar, ele tem outro canal lá, hoje, na Segunda Guerra, ele tecendo loas ao general George Patton, e eu meto o pau nele, porque o George Patton, para mim, era um bosta. Né? Um bosta de general, que só fez cagadas, e é o seguinte, mesmo contra os esquálidos magrelos e miseráveis italianos do sul da Itália, tomaram um pau do cacete e cometeram crimes de guerra. Está lá. E o meu amigo Wagner Machado perguntou quantas Heineken eu tomei ontem. Foram 12 latinhas e tinha mais sete outras cervejas aqui, que eu esqueci até o nome,
porque acho que eu ficou com delírio trêmeis. E o colega que estava lá era crente, só eu bebi. Eu e Madame X bebemos só, tá? Mais ninguém. Felipe, o que você tem para falar aí de Lula? O que você acha de Lula 2022? Antes de falar de Lula e de Lula 2022, fazer alguns comentários aqui. O Lineker de Jesus colocou ali no chat que Costa e Silva, Médici e Geisel eram varguistas, de fato, né? Costa e Silva, não. Costa e Silva era contra Getúlio, mas era nacionalista também, porque é muita questão da época. Na época, Getúlio era a liderança maior do nacionalismo, mas até mesmo entre os opositores do Getúlio havia nacionalistas. Então, para ver como a época era propícia, né? Como a época era muito melhor que hoje. O Médici era completamente getulista, uma coisa que poucos sabem. O Médici participou da Revolução de 30. O Médici ajudou a bombardear São Paulo em 32. Né? O Médici foi um dos aliados mais leais de Getúlio em 32. Em 54, quando boa parte dos militares tinham ficado contra Getúlio, o Médici não tomou partido contra Getúlio, o que dizia muita coisa. Ou seja, o Médici se manteve getulista. E se vocês pegam os discursos do Médici, o ideário era muito semelhante ao do Getúlio. Muito, muito. Um dia eu vou falar mais sobre o Médici, que eu acho que é um grande injustiçado na história do Brasil. O Geisel ainda é mais comentado, porque o Geisel foi o presidente que iniciou a redemocratização, tudo mais. Então, algumas almas de espírito mais aberto ainda reconhecem a grandeza do Geisel, mas o Médici foi completamente apagado da história, e, no entanto, foi um dos presidentes mais importantes que já tivemos, um dos mais transformadores. Como é que pode um presidente que fez o Brasil crescer a mais de 10% ao ano, em média, né, o Brasil chegou a crescer 14% ao ano. Nem a China agora conseguiu essa marca. O recorde mundial... Felipe, o Lula disse que votaria nele, né? Exatamente. O Lula falou que votaria nele. Né? Exatamente, porque o Lula, quando presidente, ele falou numa entrevista que admirava o Médici e o Geisel. Né? Então a gente vê por que o Lula foi um bom presidente, porque o Lula tinha referência histórica, tinha embasamento histórico. Né? O Lula não era um boçal como a Dilma. Né? A Dilma achava que todo militar era torturador, e só. Né? A Dilma reduziu o regime militar ao AI-5, quando foi muito mais do que isso. Então a gente vê claramente o destino, porque todos os que... Aliás, é uma curiosidade histórica. Todos aqueles que acham que o regime militar foi só AI-5 e tortura, todos eles são entreguistas. Todos, sem exceção. Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Dilma. Você vê que até mesmo o pessoal da esquerda, mais nacionalista, mais construtivo, todos eles falam bem de vários aspectos da ditadura. Claro, não apoiam o regime, porque, claro, não dá para apoiar o AI-5 de fato, mas o regime militar foi muito mais do que o AI-5. Então, você vê, o Celso Amorim sempre elogiou a diplomacia dos militares. Né? O Médici, foi o Médici quem uniu o Brasil à Alemanha Oriental, à Alemanha socialista. Né? O Médici estabeleceu contato diplomático com a Alemanha, reconhecimento diplomático, contato comercial, enfim, tudo isso. O Brasil normalizou as relações com a Alemanha Oriental com o Médici. Com o Geisel, então, o Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola, antes mesmo da União Soviética. O Brasil armou a Palestina, o Brasil armou a Líbia do Gaddafi. Né? Enfim, o Brasil esteve ao lado de Cuba, em Angola, e até mesmo com o Figueiredo. Né? Com o Figueiredo, o Brasil apoiou a Argentina junto com a União Soviética. O Brasil enviou avião da Embraer para lutar contra a Inglaterra e os Estados Unidos com o Figueiredo. Enfim, qual é o exemplo... até mesmo do Lula. E aí eu vou fazer, antes de passar para os elogios ao Lula, eu vou fazer uma crítica ao Lula, né? E ao Celso Amorim, né?
quando teve aquela missão de paz no Haiti. Aquilo foi um grande equívoco, aquilo foi um grande erro. Por quê? Né? Porque, na verdade, o presidente do Haiti não tinha dado calote no FMI, e os Estados Unidos foram lá e derrubaram o cara. E o Brasil foi quem fez o trabalho sujo. O que o Trump queria que o Brasil fizesse na Venezuela foi o que o Brasil topou fazer no Haiti. E para piorar as coisas, depois de invadir o Haiti, humilhar, o Brasil não tinha nada que fazer no Haiti. Não tinha nada a ver aquilo ali. E para piorar a coisa, ainda teve o jogo da paz entre a seleção brasileira e a seleção do Haiti, que o Brasil mete 6-0 no Haiti, humilha o Haiti completamente. Ou seja, o Lula agiu como o Bolsonaro, e os filhos do Bolsonaro queriam agir em relação à Venezuela. Mas isso aí foi um dos deslizes graves. E para o pessoal que diz que tem que ler livro de história, né, que o livro de história que liberta, e eu concordo muito com eles, né, história é a mãe de todas as ciências sociais, porque não existe sociedade sem história. Né? Então, eu vou recomendar um livrinho de história para esse pessoal que fala que ditadura foi só as 5. Aqui, a política nuclear, a energia nuclear no Brasil, né? Livro da Biblioteca do Exército, que descreve detalhes do projeto nuclear brasileiro. Ele pega a história desde o Getúlio, né? Passando pelo Juscelino, pelo João Goulart, até a realização pelos militares. É muito bonita essa história do programa nuclear brasileiro. Muito bacana. Às vezes, o conteúdo nacionalista, né? Porque o programa nuclear brasileiro fez lá a parceria com a Alemanha, recusando a proposta dos Estados Unidos, da Westinghouse, rompe com o Geisel rompe com a Westinghouse, faz o acordo com empresas alemãs, com total transferência de tecnologia e fabricação com empresas nacionais, tanto estatais quanto privadas, de equipamentos para as usinas nucleares do Brasil. A Nuclebras foi para isso, para a produção desses equipamentos, para a nacionalização da tecnologia. E teve também projetos sociais, projetos ambientais ali. Foi um projeto muito bem feito, né? Cadê alguém do pessoal que tem que ler livro de história para lembrar disso daqui? Né? Cadê a Boitempo para republicar esse livro aqui? Né? Não tem. Né? Aí publica livro lá de negra militante dos Estados Unidos, que odeia brasileiro, que odeia o resto do... Ela só não odeia os brancos dos Estados Unidos, né? Principalmente se for branco rico. Né? Ela só não odeia os brancos ricos dos Estados Unidos. O resto... E judeu. O resto ela odeia tudo. Odeia o resto do mundo. Enfim. Então, temos que valorizar a história? Temos. Mas a história é muito mais favorável às Forças Armadas do que à New Left. Na história, a gente vê que as Forças Armadas contribuíram muito para o Brasil e a New Left só destruiu. Só. Mas não tem uma contribuição positiva da New Left para o Brasil. Absolutamente nenhuma. Né? E por que o Lula fez um bom governo? Porque o Lula tinha muito mais a ver com Médici e Geisel do que com a New Left, o governo Lula. Né? Porque o Lula em si ele não é de esquerda. O Lula nunca foi de esquerda. O Lula era um trabalhador. O Lula era um sindicalista. O Lula gostava do Brasil, ele gosta do Brasil, como o povo brasileiro em geral gosta do Brasil. Quem não gosta é a classe média alienada, mas o povo brasileiro em geral gosta. O Lula gosta do Brasil e o Lula quer ver o trabalhador tendo uma vida melhor. É isso. O Lula nunca quis revolução, o Lula nunca quis se insurgir contra a burguesia, nada disso. O Lula quis um Brasil melhor para todos. O Brasil, um país de todos. Era isso que o Lula era, pragmatismo na veia, pragmatismo no bom sentido. Ele recusa sistemas teóricos, ele recusa ideias mirabolantes, ideocracias, idiotocracias também. Ele recusa tudo isso, ele procura ver o que funciona para a maioria, o que é bom para a maioria. Lamentavelmente, isso é um assunto até pouco falado, os anos 90 deixaram um rombo imenso no Brasil.
um rombo imenso. Né? Os anos 90 foram de destruição do Brasil. O que o Brasil tinha conseguido fazer até então, os anos 90 jogaram assim 1 milhão de bombas atômicas em cima. Então, o Lula já pegou um país danificado, um país com uma estrutura produtiva muito menor do que a que tinha antes dos anos 90. Os anos 90, Collor, Itamar e Fernando Henrique foram uma verdadeira tragédia, uma verdadeira hecatombe para o país. O Lula teve a ilusão de achar que poderia fazer um país a partir daquela base danificada. Fez muita coisa, só que aquela própria danificação dos anos 90 limitou o alcance transformador das políticas e das iniciativas do Lula. Se o Lula tivesse feito o que fez nos anos 70, o Brasil teria crescido 10% ao ano. Mas não foi o caso. O Brasil, com o Lula, continuou tendo uma taxa de desemprego muito alta. O Brasil com o Lula, teve um crescimento medíocre. O máximo que teve foi de 7,5% nos anos 70, era recessão. Nos anos 70, o Brasil crescer 7,5% era crise. E foi o maior crescimento que o Lula obteve. Isso por conta do Lula? Não. Isso porque já pegou uma estrutura produtiva muito mais prejudicada. A Embraer já tinha virado uma maquiladora. Aliás, eu gravei uma live no meu canal, o canal Brasil Independente, na última quarta-feira, né? Quinta-feira, né? Falando exatamente disso. Né? Como a Embraer se transformou de uma empresa que fabricava todo o avião, todas as peças do avião, para uma maquiladora. Né? Se tornou uma maquiladora na privatização. Entre a Cosipa, que foi fechada, a Usiminas, que foi triturada, a Usimec, que praticamente deixou de existir, encerrou definitivamente ano passado, mas já vinha operando numa proporção muito menor. Várias usinas, fábricas da Petrobras, Vale do Rio Doce. Então, o centro de pesquisa da Telebrás, em Campinas, que foi fechado. A Telebrás, outro legado positivo do regime militar, né? do governo Médici, em particular, que criou o sistema Telebrás, integrou a telefonia de todas as capitais. Enfim, os anos 90 destruíram isso tudo. Então, o Lula partiu de uma base que já estava... Partiu de um país que já estava sangrado. Fez muita coisa, fez. Inclusive, retomou muita coisa. Muitas iniciativas do regime militar. Angra 3, Belo Monte, o porto de Suape, em Pernambuco, aquele complexo industrial de Suape, que foi uma obra do regime militar, mas que parou e o Lula retomou. Né? Então, o Lula teve o programa Luz para Todos, que eletrificou o Norte e o Nordeste, levou a energia, de fato, levou a energia elétrica para todos os cantos do país. Isso é uma iniciativa transformadora. A transposição do São Francisco, importantíssima para fortalecer o povoamento e a industrialização do interior do Nordeste, dando prosseguimento a uma série de iniciativas que vinham do regime militar. Se hoje o Nordeste tem indústria no seu sertão, se hoje o Nordeste tem um agronegócio invejável no Vale do São Francisco, isso se deve aos investimentos do regime militar, seja pela Embrapa, seja pela Codevasf, seja pelo Polo Nordeste, tantas iniciativas bastante positivas, e que o Lula soube recuperar isso. O Lula buscou resgatar isso. Enfim, então o Lula teve muito mais a ver com Médici e Geisel. O Lula foi um Médici democrático, por assim dizer, né? Mas num país já muito menor do que aquele que o regime militar tinha deixado. E aí vem a Dilma e acaba com tudo. Né? Aí a Dilma, de fato, foi um governo de esquerda. Eu faço isso. A Dilma foi um governo de esquerda, e justamente por isso que foi entreguista. E justamente por isso que foi uma merda. Né? O Lula fez um governo nacional. Não era nem de esquerda nem de direita. Era o que funcionava para o país. A Dilma, que veio com ideologia barata,
ideologia barata para revestir o entreguismo dela. Assim como o Fernando Henrique. Fernando Henrique, toda aquela esquerdiotice do Fernando Henrique é para dar um verniz politicamente correto para o entreguismo, para a selvageria neoliberal que ele pratica e que ele acredita, porque ele odeia o Brasil. Assim como o Dilma também odeia, o Castelo Branco odeia. Enfim, o Bolsonaro, por incrível que pareça, ainda tem um pouquinho mais de apreço pelo Brasil. Só que ele está totalmente com o rabo preso. Será que ele tem força para desprender o rabo? Vamos ver. Espero que sim. Não coloco muita fé nisso, não vou cravar apostas nesse sentido, mas mesmo que seja para se reeleger ano que vem, que bom. Né? E o Lula em 2022? Aí vem a pergunta. Eu não acredito em Lula 2022. Por tudo isso que eu falei. Porque Lula é de uma outra geração. Lula tem uma outra cabeça. A esquerda hoje, o que os donos da grana querem é que a esquerda hoje seja feita de Boulos, Haddades e Anitas. E o Lula não tem espaço para isso. Lula é muito maior do que isso. Lula não aceita isso. Né? O Lula pode até tolerar, enfim, mas a imagem que eu tenho, a imagem do Lula hoje, né, é a seguinte: sabe aqueles velhos conservadores, mas que começaram a trabalhar desde criança, construíram um patrimônio, trabalharam duro desde os 10 anos de idade, conseguiram construir um patrimônio, sustentar na família, criou os filhos, né? Enfim, fez tudo isso aí, né? E, enfim, ele tem outros valores, outra cabeça. Aí ele vê os netos, tudo funkeiro, tudo vagabundo, tudo que não quer nada com a hora do Brasil, mas ele fica quieto porque afinal são os netos dele. Né? O Lula é isso. O Lula é esse velho que começou a trabalhar desde os 10 anos de idade, construiu patrimônio, ralou, batalhou, né? E hoje tem que ficar calado aí, vendo os netos só fazerem merda. Né? Os netos é New Left. Né? E aí esse velho até prefere se calar para não comprar briga e morrer em paz. É o que o Lula está fazendo agora. Ele prefere se calar para morrer em paz. Então, eu não acredito em Lula 2022. Lula 2022 é uma pedra no sapato dos globalistas, é uma pedra no sapato dos neoliberais. Imagina, o Lula abre a boca e fala que o pobre tem que comer carne. Né? Como se a New Left, se os financistas querem que ninguém mais coma carne? Bill Gates já falou que não quer mais as pessoas comendo carne, que as pessoas têm que parar de comer carne. Aí vem o Lula e fala que tem que comer carne. Né? A New Left não aceita, o financismo não aceita isso. Né? Lula, infelizmente, foi derrotado. Na roda da história, Lula está do lado dos derrotados. Né? E os vencedores é essa corja identitária que está aí. Eu não duvido nada que daqui a algum tempo esse Daniel Silveira vire um identitário e a Carol Conká vire uma bolsonarista. Eu não duvido nada, porque faz parte dessa política identitária, ilusionista, fazer essas inversões. Né? Exatamente. Né? Quando o Lula faz discurso, ele faz discurso para o povo. Quando o Lula fala, ele fala para aquele cara que está desempregado, aquele cara que estava lá no campo de São Bento pedindo um emprego para sustentar a família. O Lula fala para esse cara. E os donos do poder decidiram que a classe política não tem mais que representar essas pessoas. Então, Lula não tem espaço. O candidato do PT será o Haddad, porque o Haddad é o candidato do grande reset, o Haddad é o candidato do globalismo, o Haddad é o novo PT que de trabalhador não tem nada. Tanto é que o Haddad quer a Luísa Trajano. A Luísa Trajano, o Lula escolheu como vice o José Alencar, um industrial ligado à produção, que respeitava os trabalhadores, que defendia os direitos trabalhistas. O Haddad quer a Luísa Trajano, que é o contrário do José Alencar. Ultraliberal, fundamentalista de mercado, identitária, exploradora selvagem dos trabalhadores. Inclusive, Felipe, consta nos anais aí, nas entrelinhas, que ela é 10 vezes mais pior como empregadora que o velho da Havan. Acredito nisso. Acredito. Dizem que o velho da Havan é muito melhor patrão do que ela. Acredito.
E o velho da van tem uma vantagem. O velho da van ele valoriza os símbolos do país, ele valoriza as cores do país. Então, o estilo do velho da van, apesar de. Ele só é ridículo para quem é cosmopolita, porque se olhar bem, olha só, um empresário vestido, um empresário com terno verde e amarelo. Que coisa melhor que isso? Todo empresário tinha que ter um terno verde e amarelo para representar que ele é um empresário brasileiro, a serviço do Brasil. Né? E a Luísa Trajano, por ela queima a bandeira do Brasil. Luísa. É uma questão de uma relação custo-benefício. Não, mas diz como empregador, ele é muito melhor do que ela. Sim, acredito. Né? E os outros estão correndo atrás dela aí. Mas por quê? Porque é um símbolo identitário, né? É uma mulher que deu certo, parabéns para ela. Tá? Essas pessoas que lideram corporações, para mim, são símbolos. Porque ninguém vira daquele tamanho, única e exclusivamente por força própria e condição própria. Todo mundo sabe disso. Mas parabéns para ela, ótimo. Mas eles querem fazer disso aí um símbolo, um merchan para algumas situações. Eu estou a aproveitar aqui para dar uns toques aqui e responder algumas coisinhas aqui que foram faladas. O Janilson Viana fala: Lula fez a reforma da Previdência dos funcionários públicos. Eu quero dizer para vocês, gente, que a Previdência pública, a Previdência dos funcionários públicos, não botou ninguém na miséria, não botou ninguém na fome, não. E outra coisa, o perfil socioeconômico da sociedade muda, inclusive em relação à faixa etária. O ser humano está vivendo muito mais. E realmente, você tem que fazer realinhamentos na Previdência, senão você quebra. Você quebra. Eu não estou falando fazer realinhamentos criminosos. Eu não estou falando fazer realinhamentos neoliberais, destruindo direitos. Agora, realinhamentos têm que ser feitos. O problema não foi o que foi feito lá na época do Lula, é o que estão tentando fazer agora, quinta-feira. Uma votação imensa aí de uma situação de uma PEC, que eu vou fazer um programa sobre isso aí, eu quero me aprofundar no assunto, que seria mais ou menos a destruição de toda a previdência do funcionalismo público. Como isso vai ficar, não sei. Outra chamada do nosso amigo Janilson diz que o Lula explodiu a dívida interna. Não caia nessa conversa, porque quem explodiu a dívida interna foi a FHC. Inclusive, o primeiro que fala sobre isso daí, com muita propriedade, é o próprio Ciro Gomes. Nesse ponto, ele acerta e ele mostra como é que dos históricos 30 e poucos por cento, nós vamos para 70%, 80%, exatamente na mão do FHC. Se os valores nominais subiram, é porque o PIB brasileiro subiu. Não confunda valor nominal com a dívida pública. O crescimento da dívida pública é feito em percentual. O percentual do Lula não foi maior do que do FHC. Portanto, ele não explodiu dívida interna nenhuma. E outra coisa, a dívida interna é uma falácia. A dívida interna você liquida e você domina ela, porque ela está na sua moeda. A não ser, claro, que você pegue o Banco Central e entregue para os outros. Aí o negócio começa a ficar feio. Agora, por enquanto, a dívida interna é algo bem manobrável. Inclusive, os países mais desenvolvidos do mundo têm uma dívida astronômica maior do que a brasileira e vão muito bem, obrigado. O Japão já deve estar batendo 200%. Os Estados Unidos já passou de 120%. Tá? Então, não é esse o grande empecilho de crescimento de um país. Ao mesmo tempo, Gabriel Borges, Lula fez um bom governo porque teve condições político-econômicas internacionais favoráveis. Sim? Foi isso mesmo? Ou foi durante um período isso? A análise mais profunda disso não pode ser reduzida a uma frase. Você reduz tudo a uma frase. Tudo vieram um mar de maravilhas e tudo ficou bom e o Lula teve sucesso nisso aí. Não. Teve talento também. Teve talento. Houve coisas boas. Aqui a gente sempre fala, aqui eu sempre reclamo do Lula quanto à falta de testosterona, a falta de peito de encarar algumas situações. O resto eu não sou grande crítico dele, não. Tá? Deixe-me ver mais alguma coisa aqui. Vamos ver aqui, só parar. Lula poderia ser maior que Vargas, lá em que de Jesus fala, olha, ia ser difícil. As condições eram bem diferentes. Tá? Deixe-me ver aqui. Teve outra coisa aqui mais interessante. Espera aí.
Se quiser falar alguma coisa aí, Felipe, não tem problema. Estou só aqui procurando. Eu vi que alguém fez uma pergunta ali do que é que eu achava do Castelo Branco como presidente. Bem, o governo do Castelo Branco foi dominado pela tecnocracia liberal. Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões. Né? Mas o Castelo Branco em si ele não era tão entreguista quanto o Roberto Campos. Tanto é que houve iniciativas positivas. Né? Por exemplo, o Castelo Branco reafirma a extensão das leis trabalhistas aos trabalhadores rurais, né? Que tinha sido uma medida do João Goulart e que o Roberto Campos queria acabar com aquilo, os liberais queriam acabar. Enfim, a parte civil do golpe de 64 toda queria acabar com aquela medida e o Castelo Branco peitou ele e falou, não, eu vou manter a extensão das leis trabalhistas para o campo. O Castelo Branco criou a Embratel, o Castelo Branco nacionalizou a Selma, transformou ela numa empresa estatal, salvando aí até aprimorando-a. Né? O Brasil deu passos largos na construção da infraestrutura durante o período, não tanto quanto foi depois com Costa e Silva, porque o Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões travavam a liberação de dinheiro. Mas dentro desse limite foi feita alguma coisa assim. Né? O governo Castelo Branco também foi o mais alinhado com os Estados Unidos de todo o regime militar, inclusive com a ideia esdrúxula de relativização da soberania nacional. Uma coisa que foi rapidamente abandonada já com Costa e Silva. Isso aí foi porque a ideia do governo Castelo Branco era de relativização da soberania e botar a primazia dos blocos geopolíticos, do hemisfério ocidental capitalista e do hemisfério oriental comunista. Né? O Costa e Silva acaba com isso. O Costa e Silva acaba com essa palhaçada. Né? Enfim, então Castelo Branco teve aspectos... Felipe, eu vou te dar outra pergunta aqui, que foi o Wagner, meu amigo Wagner, que fez. Tá? Muito obrigado, Wagner, no Superchat aí, colaborando com a gente. Passar para você uma pergunta dele aqui, que é bem pertinente, bem inteligente. Se Lula vencer em 22, quais são suas principais tarefas no Brasil pós-Bolsonaro? Como evitar outros moros e ameaças à soberania nacional? Uma pergunta interessante. Sim, uma pergunta interessante e bastante triste de ser respondida, porque o cenário é absolutamente negativo. Em primeiro lugar, o Brasil de 2023 não será o Brasil de 2002. Se o Brasil de 2002 já estava muito danificado, o Brasil de 2023 está 10 vezes mais, vai estar 10 vezes mais danificado. Então, isso vai ser complicado. Se o Lula for o mesmo Lula que era no passado, vai fazer um governo pífio. Por mais boa vontade que ele tenha, não vai conseguir. Porque ele vai olhar para a Petrobras, né? Como é que a Petrobras, se o Silvio Luna e o Bolsonaro agora não reconstruírem o mínimo da Petrobras, não vai ter mais Petrobras em 2023. Se a política do Castelo Branco prosseguir, mesmo com o Silvio Luna, não vai ter mais Petrobras em 2023. Então, como é que o Lula vai fazer política de conteúdo nacional para reativar a indústria naval se não vai ter mais a Petrobras? Como é que o Lula vai, por exemplo, controlar os preços se as refinarias vão estar todas em mãos de estrangeiros? O Lula vai ter força para renacionalizar? Não sei. Não fez quando presidente. Acho que agora que não vai ter força para isso. Pode até ser que ele gostaria disso, mas não terá apoio. E o pior de tudo, se ele tentar fazer isso, os maiores inimigos vão ser justamente a New Left do PT. A turma do Haddad é que mais vai sabotar qualquer iniciativa nacionalista que o Lula, porventura, venha a tomar. Então, o Lula... Se o Lula ganhar em 2023, a direita vai estar completamente desmoralizada. E merecidamente, porque uma direita que assume uma agenda ultraliberal não merece existir. Direita de verdade é a direita do Médici, do Geisel, do Costa e Silva, uma direita construtora do país. Agora, uma direita destruidora do país, uma direita de Bolsonaro, pelo menos o Bolsonaro que vem se mostrando até agora, uma direita de Eduardo Bolsonaro, de Ernesto Araújo, de Olavo de Carvalho, de Paulo Guedes, de Castelo Branco,
essa direita merece ser humilhada mesmo, merece ser desmoralizada, mereceria até outra coisa até pior, mas não vou falar aqui. Agora é engraçado, Felipe, o Olavo de Carvalho, a semana passada, tecendo loas e elogios ao Putin de uma forma. É claro, o Olavo de Carvalho é um oportunista. Ele sabe que com Biden no governo, a qualquer momento ele pode ser preso. Então ele está tentando se escorar no Putin para ver se o Putin salva a pele dele. Mas não é adesão ideológica a um nacionalismo, ao eurasianismo. Absolutamente. É puro oportunismo. E o pior é que eu nem acho que o Olavo de Carvalho vai ser preso. Eu acho que o Biden vai deixá-lo bem quieto. Mas o Olavo de Carvalho está com o cu na seringa. Ele está com medo. Porque como o Bolsonaro também, né? Sim. O Bolsonaro também, porque inclusive o Biden tem uma coisa, até o Rogério estava aqui, né? Se ele pudesse manifestar, pode se manifestar, Rogério Renato Brilhante estava aqui, e a própria postura do Biden em relação a Israel está muito estranha, né? Está extremamente dúbia e estranha. Parece que, efetivamente, esse governo democrata não vai estender a mão para o Netanyahu. Já tenta acabar com a guerra lá da Arábia Saudita, acabar aquilo ali. Será que esses caras não estão começando a acreditar no próprio discurso deles? Às vezes eu fico assim até pensando, porque é estranho, né? Tem uma parte beligerante, mas tem a parte que é o seguinte: eles começam a tirar o apoio incondicional a Israel e suas políticas no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, eles preparam um armistício lá no Iêmen com a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita não aguenta mais se rebentar com aquele armamento fajuto de papelão de Hollywood e dos Estados Unidos. Os caras atacaram a maior refinaria do mundo com um drone comprado no Alibaba, né? Os caras compraram o drone no Alibaba e pegaram o sistema Patriot, tá? E humilharam. Inclusive, tem um grande canal hoje que parece que virou pró-Rússia, um grande canal militar hoje, que na época disse que o Patriot não funcionava bem à noite. Eu não sabia disso, que míssil inteligente, sistema de míssil, precisava de condição climática para funcionar. Hoje o sistema de baterias antiaéreas está fora porque está chovendo. Está serenando, aí não pode, vai pegar resfriado. Você tem que botar um capote e um cachecol no míssil para ele poder trabalhar. E a Arábia Saudita gastou poucos bilhões e bilhões de dólares nessa lixaria de Hollywood que eles vendem como armamento, né? Então é o seguinte: o próprio cenário internacional começa a ficar muito estranho, muito estranho. É uma situação para a gente analisar um pouco mais profundamente o que é, como você falou, filho, é um cenário totalmente novo. A gente tenta entender ele, mas é um cenário novo. Inclusive, até emendando aqui, o Rodrigo Farracão me pergunta: Rubem, quem é uma raposa velha, mais safo, o Lula ou o Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro não é tão idiota quanto a esquerda tenta fazer ele parecer. Tá? O grande problema da esquerda é isso, é menosprezar o adversário. Sempre. O adversário sempre é mais burro, é idiota, e a gente sempre é mais bonito. Sempre na belezinha. A esquerda é sempre inteligente, bonito negócio. E o Lula também é um cara sagaz. Eu acho até utopicamente, dentro de um quadro totalmente surreal, eu acho que os dois dariam um bom candidato, o Lula e o Bolsonaro. Se você derretesse os dois e colocasse ele num cadinho só, e não me venha com esse papo de filho, de dinheirinho, de duplex, da casa do Bolsonaro. Os caras vivem durante 4 anos montado num orçamento de 10, 12 trilhões de reais. Aí você vem me falar em duplex. Vai procurar o apartamento do FHC.
Vai procurar o que acontece com os presidentes americanos depois que saem do governo. Todos ficam milionários. Todos ficam milionários, levam dinheiro de tudo quanto é lugar. Não se preocupa com a casa do Bolsonaro. Eu queria que o Bolsonaro tivesse, era 100 milhões de dólares de patrimônio pessoal no nome de cada filho e fosse um puta de um governante. Eu estou pouco me lixando que o cara. Aí é o seguinte: o grande. Você quer ter a classe média aderida à sua causa? Levanta a bandeira do nacionalismo, levanta o nacionalismo de boca, de garganta, né? Levanta essa bandeira e levanta combate à corrupção. E começa a mostrar bens comezinhos. Começa a mostrar carro importado, tudo aquilo que ele sonha com inveja, que ele quer de qualquer jeito. Ele queria um apartamento, ele queria uma cobertura na Barra, ele queria uma casa daquela. Aí, quando você fala que o cara conseguiu aquilo ali, ele fica indignado. Ele não fica indignado com o moralismo, porque ele queria estar no lugar do cara. Ele queria estar roubando no lugar do cara. Ou você acha que a indignação toda da classe média em relação aos roubos da Petrobras foi pelos roubos da Petrobras ou pela inveja que cada um tinha de estar naquele lugar? Porque a classe média brasileira é o seguinte: ela está sempre indo para algum lugar, é o que eu falo. Ela está sempre voltando. A história dos macacos, do banho gelado e das bananas. Eles estão sempre voltando para algum lugar, mesmo sem nunca alguém ter comido uma banana, nem nunca ter tomado um banho gelado. Todos eles criaram seus dogmas. Eles voltavam para Portugal, depois voltaram para a Inglaterra, depois passaram a voltar para a França, agora eles voltam para Miami. Eles voltam de um lugar que eles nunca vieram. Mas eles estão sempre voltando, eles estão sempre em algum lugar. E se amanhã for Xangai, eles vão voltar para Xangai. Porque a classe média brasileira é isso. Ela é altamente traidora, altamente canalha, e ela gosta muito de estar encostada na esquerda exatamente por causa disso aí. Por causa desse comportamento. E eles se dividiram em dois, graças a Dilma. A Dilma conseguiu fazer um divisor de águas ali. Então, você tem o canalha de direita e o canalha de esquerda. Todos eles são vizinhos de porta. Todos eles vivem no mesmo lugar. Todos não, nenhum deles gosta de trabalho. Todos eles gostam de um encosto. Tá? O da esquerda ele não gosta de roubar porque dá trabalho roubar. Sabe? Ele prefere um dinheiro depositado no final do mês na conta dele, bancando a maconha dele, bancando a farra dele, bancando a boa vida dele, as viagens dele, invenções de viagem, passeio, ir para a Europa. Eles adoram a Europa. Eles falam sempre em simpósio isso, mas ninguém vai fazer um simpósio em Ouagadougou. Tá? Todo mundo gosta de Paris. Igual a bicha escrota do Jean Willis, que foi para lá, vendeu o mandato dele aqui, tá? E ele se mandou para lá, perseguido, auto-perseguido. O Bolsonaro ia matar ele, o Bolsonaro e os filhos iam matá-lo, iam persegui-lo, com aquele expoente político, aquele bosta, aquele representante do BBB. Aquela bicha escrota é o seguinte: aquilo ia ser um grande representante de alguma coisa. Aí, simplesmente, aí a Márcia Tiburi, que o marido dela também é juiz de direito e se aposentou precocemente, todo mundo pendurado como carrapato no saco do horário público, de uma forma ou de outra. Todos eles. Então é o seguinte: a direita gosta mais de roubo. Essa direita burguesa gosta de roubo, gosta de falcatrua, de empresa fantasma, disso. Eles gostam até de trabalho, eles trabalham para roubar. Gostam de empresa fantasma, gostam de superfaturamento, disso tudo. Já a esquerda canalha que mora em frente, no apartamento de frente, não. Gosta de ONG, de boquinha, de nomeação em Brasília, aquele negócio, tudo aquilo que o garotinho falava, das boquinhas. Tá? Então, esse daí é o quadro. Foi essa classe média que domina. E embaixo está o povo, igual aquela história do ladrão que roubou as galinhas lá do Olavo Bilac, acho que foi do Olavo Bilac, né? Depois dele fazer aquele discurso imenso, o povo olha para o cara e fala assim: afinal, eu levo os patos ou deixo os patos? Eram patos, né? No caso, eu levo os patos ou deixo os patos? Ele não entendeu nada. O povo não entende nada quando ouve essa direita e essa esquerda falando. A realidade é essa. E nesse ponto aí, o Bolsonaro, com toda a obtusidade que parece ter, ele tem um contato com esse povo. Ele consegue falar, o povo consegue ver a autenticidade no que o Bolsonaro fala, como consegue ver a autenticidade no que o Lula fala. O povo consegue enxergar isso.
Por que o Ciro tem tanto problema? Porque o povo não consegue. Não é que o Ciro fale uma linguagem rebuscada. O Ciro fala uma linguagem que não alcança o povo. O Ciro se coloca... O Ciro abre o André Rezende que falava, o Ciro começa com uma coisa. Eu sou professor de direito, fui governador, fui isso, fui aquilo, fui aquilo outro. Ele gosta de fazer aquele cronológio dele lá inteiro, falando o que ele já foi. E aquilo ali, antes dele completar, já começou a espantar o povo. Que o Bolsonaro não faz isso, o Lula não faz isso. O Lula fala que é um sujeito do povo, um simples torneiro mecânico. O Bolsonaro fala que é um capitão, que isso, que aquilo. O Lula, o Ciro Gomes já começa errado fazendo isso. Então, ele já se coloca num ponto mais alto. Quando você vê o Lula falando com alguém, o Lula fala olho no olho. O cara sabe que ele está falando com ele. O cara jura que o Lula vai citar o nome dele em algum momento. Isso, gente, não é torcida, isso é análise. O que nós estamos fazendo aqui é análise. O Bolsonaro, quando fala com aquele pessoal dele, que você pode gostar ou não, que você é inimigo do Bolsonaro, mas o cara entende. O cara fala assim, pô, me chamo José. Daqui a pouquinho o Bolsonaro fala, ô, José, olha só, estou falando com você. Tá? Então é o seguinte, o cara entende. Só falta isso. É aquela história do Cid Moreira. O encanto do Cid Moreira era o pessoal da Globo nunca conseguiu chegar ao nível dele. O Cid Moreira falava boa noite e todo mundo respondia boa noite, de volta para ele, como se ele estivesse ouvindo. Ele era a cara da Globo, do Jornal Nacional. Depois disso aí, veio esse aí que não tem o mesmo charme, não tem a mesma coisa. E você vê isso aí. A diferença dos candidatos, em que pese, a Dilma foi empurrada, não conta. O FHC foi carregado nas costas, não conta. Não conta. Não conta. Os últimos candidatos que foram eleitos de uma forma ou de outra, porque conseguiram uma empatia muito grande com o povo, foi o Lula e foi o Bolsonaro. Por isso que eu falo que a fusão dos dois, teoricamente, seria ótima, porque aí você não teria esquerda, não teria direita, e você teria realmente um projeto nacionalista, por mais que a nossa New Left venha aqui bater na gente, falar, ver defeitos. Defeito, você vai ver tudo, de ponta a ponta. Vamos ver mais alguma coisa aqui, ó? E você pode destrinchar aí, ó, Felipe.